Olá, bem-vindo ao Pode Mais. Hoje o nosso convidado é muito especial. Sempre falo, né, que o nosso convidado é especial porque eu só trago gente importante e extremamente empreendedora aqui para você, claro. É Vitor Hugo, empresário, engenheiro, empreendedor, diretor comercial da Klimber Equipamentos Industriais, engenheiro formado pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Vitão! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, só o currículo dele já é um podcast, né? Imagina! Isso aí são muitos anos, né? Os cabelos brancos. Então, qual foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Vivi, empreendedorismo, para mim, é desde que você nasce. Todo mundo, quando já nasce, já é um empreendedor. Se você parar para pensar, você já é um vencedor. Então, mas o primeiro contato realmente profissional, eu acredito que foi quando eu estive no Canadá. Na primeira vez que eu fui para fora do país, eu tive um contato, fui na verdade para aprender inglês e acabei empreendendo lá. Então esse foi o meu primeiro contato e graças a Deus foi com muito sucesso. E como foi esse contato? O que você fez que você falou, opa, eu sou um grande empreendedor? O que você sentiu de diferencial de dentro de você? Você falou, poxa, eu tenho grandes qualidades que eu posso colocar aí no mercado. Na verdade, eu nunca imaginei, nunca pensei, foi um processo natural. Né? Algo que aconteceu e as coisas foram dando certo. Eu fui para estudar e acabei vendo a oportunidade na casa onde eu morava de trazer, de convidar alguns estudantes que não estavam felizes na casa que eles estavam, para ir morar na casa onde eu estava. E nisso a gente fez um acordo entre a proprietária da casa para que eu trouxesse, convidasse os estudantes. E aí a gente foi fazendo a coisa girar, ela comprou uma outra casa e foi assim que começou. Depois disso, foi uma parte que foi... Nossa, chegou a comprar outra casa, então é verdade. Rendeu bastante, né? Rendeu. E o que aconteceu depois, a coisa de brasileiro, né? Eu queria fazer um churrasco com picanha, com esse tipo de coisa. E eu pedi para a mulher, que hoje é minha amiga, eu considero como segunda mãe, né? Se eu podia fazer um churrasco na casa dela. E ela deixou. E aí eu fiz o churrasco, convidei, fiz um convite e a gente viu uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso também. E aí a gente passou a convidar quem queria participar e ela cobrava uma entrada. E aí foi acumulando. E aí todo final de semana tinha festa. Tinha churrasco. Foi boa essa viagem, foi excelente. Empreendedorismo gostoso. E aí no início, né, eu pagava para ficar na casa. Depois de 3 meses, mais ou menos, ela me pagava para morar na casa dela. Olha só. Então, foi o primeiro, assim, contato, vamos dizer assim, com empreendedorismo que já deu resultado. E o que você enxergou em você quando você fez isso? Qual você acha que foi a sua maior qualidade que fez tudo isso dar certo? Lá no Canadá, eu não pensava nisso, né? Foi questão de oportunidade. Então eu via que que eu estava numa casa super bacana, com uma pessoa super simpática, que tratava todo mundo bem, e eu via a infelicidade de algumas pessoas que não se davam bem com a família, e aí eu fazia o convite. Eu falava, poxa, você quer ir lá em casa, vir conhecer e tal? E aí fui atraindo as pessoas, mas não foi algo pensado, não, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro porque eu acho que isso vai dar resultado. Não foi nada disso. Inicialmente foi isso. Depois, mais para frente, a gente viu como um negócio, né? Até quando eu voltei para o Brasil, ela queria que eu ficasse. Não, vamos montar uma agência aqui, você já traz estudantes, não sei o que e tal. Mas meu objetivo, né? Eu tinha feito engenharia e meu objetivo era engenharia. Por isso que eu retornei para o Brasil para atuar na minha área. E quando você retornou para o Brasil, você foi trabalhar onde? Aí eu entrei já para trabalhar junto com o meu pai na empresa. Assumir a parte da engenharia da empresa. A empresa do seu pai é uma empresa de equipamentos, de guindastes, né? Na verdade, assim, tem várias nomenclaturas. Tem gente que chama de guindaste, mas o nome mais
corretos são equipamentos de movimentação de carga, como ponte rolante, pórticos, monovias, braços giratórios e assim por diante. São equipamentos de movimentação de carga que é utilizado na indústria. Qual o cargo que você falou que você tem lá, diretor? Hoje eu estou na área comercial, mas naquela época. na época eu tinha me formado em engenheiro e eu estava atuando na área de engenharia. Aí eu fui E o que você fazia na empresa? De diferencial, o que novo que você trazia, que você viu que dava certo? Lá na empresa, eu comecei muito cedo. Eu comecei trabalhando como peão de fábrica mesmo, aprendi tudo lá, né? Então, desde a parte de solda, de peças, de usinagem, então eu fiz tudo lá dentro. Então, quando eu cheguei na engenharia, eu já tinha uma bagagem por trás disso daí. O meu diferencial na engenharia foi primeiro a parte organizacional, porque antes não era tão organizado. Então eu organizei essa parte, montei uma equipe e depois que isso estava rodando, eu tive tempo para me preparar para desenvolver novos produtos e capacidades diferentes de equipamentos. É um setor muito difícil, esse setor de equipamentos? Extremamente difícil. Tem muita concorrência desleal no sentido de equipamentos importados com péssima qualidade que a gente aceita aqui no Brasil. Agora, os produtos nacionais fabricados por empresas nacionais, eles precisam atender às normas e atendendo às normas que é exigida no Brasil, a gente perde a competitividade com relação a equipamentos... A valores? A questão de valores. Vocês acabam importando peças, isso deixa o seu produto mais caro? Não. Na verdade, é o contrário. Nosso produto é inteiramente fabricado no Brasil. A gente valoriza muito as empresas nacionais e a gente utiliza produtos nacionais. Agora, equipamentos, por exemplo, chineses, eles chegam aqui com qualidades baixas e que o preço também é muito mais baixo. Então, acaba... vamos dizer assim, prostituindo o mercado nesse sentido e tem clientes que optam pelo preço e não pela qualidade. E deviam se importar com a qualidade, né? Porque, afinal de contas, um equipamento desse, ele trabalha com coisas muito delicadas, né? Às vezes você vai montar um prédio... Na verdade, não é nem isso. Desculpa te interromper. Na verdade, é a questão da segurança, que é o mais importante. Porque para lidar com esse tipo de equipamento, precisa de uma pessoa operando. E essa pessoa, muitas vezes, ela opera próximo à carga. Então, se ele compra um equipamento de qualidade duvidosa, pode vir a acontecer um acidente até fatal. E já aconteceu. Inclusive, eu faço parte do Comitê de Estudo de Normas pela ABNT, por conta de um acidente que ocorreu em um equipamento onde o Ministério Público acionou a Associação Brasileira de Máquinas, né, para montasse uma equipe que estudasse o assunto. Eu fui coordenador por 10 anos desse grupo de estudo, onde a gente revisou muitas normas, criou muitas normas, elaborou uma norma de segurança para esse tipo de equipamento. Porém, esses equipamentos importados ainda continuam vindo para o Brasil e tem mercado. Porque mesmo com tudo isso que aconteceu, com o acidente, o mercado ainda continua sendo desleal. As pessoas querem preço e não a segurança. É incrível isso, mas nossa, acontece. É bem discrepante mesmo. Agora, Vitor, eu sei que depois você teve um retorno para o Canadá, trabalhando em uma outra empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua volta. Onde você foi trabalhar, porque mesmo que você trabalhe dentro de empresas, você não deixa de empreender. Muitas vezes você não empreende para você mesmo, mas você empreende para o seu patrão, para aquela empresa. Você não deixa de ter novas ideias. Sem dúvida. Não, foi uma experiência incrível. Na verdade, a gente estava passando por um momento delicado no Brasil e eu resolvi que eu queria ir para fora do país para tentar uma experiência fora e também para qualquer problema que houvesse, ter um suporte, né, lá de fora. E aí foi quando eu decidi ir trabalhar numa empresa fora do Brasil. Eu fui diferente da maioria dos brasileiros, eu fui empregado, mandei meu currículo, foi bem assim mesmo,
fiz um currículo, preparei o currículo e comecei a mandar para todas as empresas do ramo que eu tinha know-how. E 3 empresas me chamaram para entrevista. E eu fui aprovado em uma delas. Quando eu fui aprovado, eu não sabia nem quais eram os próximos passos. E a empresa era o primeiro estrangeiro que ela estava contratando. Então, eu voltei para o Brasil, fui no consulado, fui ver toda a papelada. E nisso a empresa ficou me esperando por quase 2 anos. Mas com 6 meses eu já comecei a fazer. A empresa tinha a sede era no Canadá, mas tinha filial nos Estados Unidos e México. E eu entrei como gerente de engenharia lá. E foi uma experiência incrível. Eu comecei a viajar muito para o México, fazia bate-volta, ficava um mês, voltava, um mês aqui no Brasil, até que saiu o meu visto e eu mudei para o Canadá. Quando eu mudei para o Canadá, eu já estava atuando, né, já era o responsável pela engenharia. E eu vi que nós brasileiros somos muito bons. Sim, o brasileiro ele é muito criativo, né? Ele é muito resiliente e ele sabe lidar com os percalços, né? Por isso que muitos países estrangeiros contratam. E tem um jogo de cintura que não existe em outro lugar. Né? Então, eu cheguei na empresa assim assustado, né? Não sabia como que ia ser a recepção de um estrangeiro e tudo mais. E fui muito bem aceito e comecei a mostrar resultado. Logo de cara, eu já mudei algumas rotinas da empresa e já comecei a fazer a empresa economizar. Depois fiz toda uma estruturação dos equipamentos que eles tinham e reduzi praticamente em valores 1 ano de salário meu lá. Né? Então, essa questão de empreender que você falou, mesmo sendo empregado, também funciona, eu acredito bastante. E como eu organizei toda a empresa, comecei a ter tempo livre. Né? Tava tudo redondinho, tudo funcionando, e aí eu comecei a dar pitaco na parte de marketing. Aí, eu vi algumas coisas e a empresa, então faz aí. Faz aí. E aí eu comecei a fazer, até que eles me convidaram para assumir o marketing da empresa. Então eu fiquei com engenharia e marketing. Passou mais um tempo, eles tiveram alguns problemas com o pessoal da equipe de comercial e me fizeram um convite, que eu nunca tinha atuado na área comercial, para ser gerente comercial nessa empresa. Para mim foi um desafio, eu pensei bastante, porque afinal de contas eu tinha estudado para engenharia. De repente eu largar a engenharia para assumir uma área... Você já estava habituado, que você era seguro, né? Para assumir um novo lugar desconhecido. Exatamente. Porém eu pensei, da engenharia, nessa empresa eu não tenho onde crescer. Eu ia ficar estagnado, já era o gerente, já estava tudo redondinho, tudo funcionando. Falei, vou aceitar um desafio. E foi um desafio que eu aceitei e comecei a atuar nessa área. Então, fiz a contratação de vendedores, comecei a ensinar, a fazer visita com eles e comecei a passar um pouco da minha experiência para eles. E logo no primeiro mês, já comecei a dar resultado. Eu trabalho muito focado em resultado. O que você acha que é o seu diferencial como líder, né? Porque um líder, ele passa valores, ele ensina, né, o seu liderado a trabalhar. O que você acha que foi o seu grande diferencial ali para ter bons resultados de toda a equipe? Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente acreditando no nosso potencial, você está aberto a ensinar. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas guarda para si. E aí acaba não passando esse conhecimento adiante. Por medo do outro superar. Eu nunca tive esse medo, eu nunca tive essa preocupação. Porque é uma besteira, né? Porque é uma besteira. Por quê? Isso me incentiva. Se eu vejo que a pessoa está chegando próximo de onde está o meu limite naquele momento, aquilo me incentiva a querer melhorar. Lógico. É dessa forma que eu penso sobre isso, né? É importante você trocar conhecimento com as pessoas até que sabem mais do que você, Exatamente. né? Você falou, vai ativando mais conhecimento, eu preciso de mais, a outra pessoa tem mais conhecimento. Acho que todo mundo cresce, todo mundo ganha. Exatamente. Eu penso exatamente dessa forma, porque a maior experiência sobre essa troca de informações foi quando eu participei daquele grupo de estudo de normas. Porque tinha vários engenheiros de várias empresas concorrentes atuando
e conversando e trocando ideias e trocando experiência. Pô, tive um problema assim, como que resolvi, como que não resolvi? Porque eu ainda continuo fazendo parte, então é um aprendizado constante essa troca de experiências e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. A vida é uma grande lição, né? É verdade. Tem gente que está aberta a aprender e tem gente que não, né? Exatamente. Aí do Canadá você voltou para o Brasil, agora você atua novamente na empresa do seu pai. É muito legal que na sua história você tem um caminho de sucesso, mas tem muito baixos, como a empresa do seu pai não estava muito bem, você resolveu ir para o Canadá, quando você voltou, que você me contou, ela também não estava num período muito bom. Como cair e levantar novamente? Quero que você passe esse ensinamento para o empreendedor. Olha, eu acho que uma palavra que não combina com empreendedorismo é preguiça. Status quo não pode existir. Se você quer empreender, você não pode ter preguiça na cabeça. Se você parar e começar a pensar, você não vai fazer. Então, o que eu acho é que minha família sempre foi muito trabalhadora. A gente sempre acordou muito cedo, sempre fazendo, tentando e se aprimorando e fazendo a coisa acontecer. Porque não adianta, né? Eu já assisti muitas palestras, já estudei, já li bastante coisa. O papel é lindo, o papel aceita tudo. Agora, o diferencial do empreendedor é que ele pega essas lições e aplica e faz a coisa acontecer. Né? Vai dar certo? Ninguém sabe. Mas ele ter essa resiliência, que é o que todo mundo comenta e fala, é o diferencial. E você insistir. Isso não deu certo, mas pode ser que outra coisa dê certo e você não ter a preguiça. Já não deu certo uma vez, acho que não vai dar certo mais. Então, se você pensar desse jeito, realmente você não vai conseguir empreender. Porque no Brasil é difícil, é um país desafiador. Verdade. Eu vi lá, como eu tive essa experiência fora do Brasil, tanto Qual é a diferença que você acha que tem para quem empreende fora aí no Brasil? Olha, é o apoio. Aqui no Brasil, você ser um empresário, um empreendedor, você é louco, né? Eu tive até, né, no MBA que eu fiz, um professor virou e falou: qual é o objetivo de uma empresa? Aí a maioria dos alunos, é o lucro. Né? E faz sentido. Aí o professor virou e falou assim: pode ser em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. No Brasil é sobreviver. E é mais ou menos isso que acontece no Brasil. Né? Então parece que você, pelo fato de você ser empresário, você ser bem-sucedido, é um pecado, não pode. E eu vejo que fora do Brasil, não, é valorizado. O cara que quer empreender, que quer ter sucesso, ele é valorizado. O governo valoriza, as pessoas valorizam, as pessoas dão valor. Né? E aqui parece que é tudo o contrário. Esse eu acho que é a maior dificuldade que nós temos. E você acha que é o diferencial que move uma empresa? Grandes ideias inovadoras, elas existem, é preciso acompanhar, né? Umas coisas caminham, mas a base, o arroz com feijão ali. Acho que é saber lidar com pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho, você tem que ter esse contato, esse tete-a-tete, de estar junto, não só ser um chefe e mandar, mas de estar junto ali, vamos. Então, vou te ensinar a fazer, né? Vem cá, você tá com dificuldade. Senta aqui, vamos lá. Não tem problema, eu te ensino. Não, e você também não tem aquela soberba de, hoje eu sou chefe, sou líder, não vou varrer o chão, não vou ver o negócio que sujou. Vem aqui, vem limpar. Não tem nada disso. Eu acho que você tem que pegar e fazer, mostrar e dar o exemplo. Né? Que eu acho que é muito pelo exemplo. É verdade. Hoje tem muitas empresas que têm cultura da culpa, né? Não é culpa de não sei quem. É melhor todo mundo se unir e resolver o problema do que ficar buscando culpados. Isso gera um retrabalho, mais dinheiro e um estresse, acho que, dentro da empresa. E eu acho que essa questão de culpa, a gente pode inverter para lições aprendidas. Quando existe um problema, você faz toda a análise que tem que ser feita e com essa análise você aprende. Poxa, eu não posso fazer isso, porque senão... Não existe você fazer as coisas iguais e querer resultados diferentes. É verdade. É verdade. Então, o que a gente tem de inovação aí
no mercado de equipamentos, como você falou? De movimentação de movimentação, equipamentos móveis. Equipamentos de movimentação. O que tem de inovação no mercado? Como o mercado vem atuando para ser mais competitivo, não a nível de valores, mas para mostrar que qualidade sempre vence a quantidade? Eu acho que duas coisas importantes nesse ramo, né? Que é a qualidade e pensando muito na segurança. Então, a inovação hoje, ela é voltada à segurança do operador, à segurança das pessoas, né? E evitar acidente. Então, eu acho que tudo que tiver voltado para esse propósito já é uma inovação, porque antigamente não tinha nada disso, né? Então, vieram normas NR10, NR12, que pega muito forte nisso, e as empresas que não se adaptarem a isso, a chance de colapsar é grande. É um mercado que vai crescer? Espero. É um mercado que é basicamente de investimento, né? Então, assim, é muito variável com relação a governo, né? Dependendo das atitudes do governo, mexe bastante com esse mercado, mas é um mercado que é necessário. Entendeu? Tem que ter... É imprescindível para qualquer setor. Para qualquer setor. Exatamente. Ser empreendedor é? É um desafio. É um desafio diário, né? Não pode ter preguiça na cabeça e você tem que querer sempre crescer. E vem que vem, vem que vai. Vem que vem. Muito bom. Obrigada, viu, Vitão? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu. Obrigado. Muito bom esse bate-papo, viu? Sem preguiça, assiste o nosso podcast para você ter dicas valiosas para o seu empreendimento. Tchau, até o próximo.